Prezados policiais, bombeiros militares de Minas Gerais do Brasil, estamos aqui de Brasília, falando ao vivo para os nossos companheiros, junto com o subtenente Éder, presidente da ASPRA, diretor da ANASPRA, e que é parceiro de luta nosso de longas datas, né? Pessoa com quem eu convivo há mais de 20 anos e com quem divido as nossas angústias e os nossos desafios aqui no dia a dia da luta. Mas eu quero trazer aqui uma atualização da reforma da Previdência dos militares. Primeiro, dizer que não tem nenhum texto novo a partir de quarta-feira. Portanto, tudo que está circulando na rede social, não discuto a legitimidade, mas em alguns aspectos são interpretações e outras são vontades de alguns. O texto que está valendo hoje, que nós temos para analisar e para em cima dele tirar conclusões, é o texto que foi apresentado pelo deputado Vinícius Carvalho na quarta-feira, que nós não aceitamos. Todos acompanharam e nós tivemos um posicionamento na comissão e exigimos que o texto fosse revisto. E todos acompanharam também, e o governo se comprometeu com uma reunião que aconteceu hoje. E aconteceu com a participação de vários comandantes de polícias militares e corpo de bombeiros, e eu destaco aqui a participação do coronel Giovanni e do coronel Estevo, comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que todos nós em Minas conhecemos. E destaco para dizer que sou testemunha de que está havendo um empenho responsável, legítimo e responsável dos comandantes, no sentido de preservar os direitos historicamente conquistados dos militares de Minas Gerais e também de preservar a própria instituição Polícia Militar e Bombeiro Militar, óbvio. Da mesma forma, nós tivemos a participação de vários deputados. O que nós fomos reclamar, ou fomos reivindicar, ou fomos exigir do governo? Nós não podemos aceitar que, por conta do cumprimento de um compromisso político do governo federal, que fez conosco em vários momentos, e inclusive com o conjunto dos comandantes gerais PMBM, de garantir a integridade e paridade, que nós já temos em Minas Gerais, que nós possamos sair no prejuízo do fim da promoção, no prejuízo das mulheres que estão perdendo a diferença de 5 anos em relação aos homens, e numa transição muito apertada que não permite adequação. Nós sabemos que, sendo aprovado esse projeto aqui, terá que haver adequação da legislação em todos os estados, e Minas Gerais não é diferente. Nós vamos ter que rediscutir. Então, nós tivemos hoje essa reunião com uma convergência de interpretação do texto e de exigência. O que nós estamos buscando com o governo nesse momento? Nós estamos buscando ampliar o tempo de transição, tá? Nós estamos buscando a garantia de espaços que nós possamos fazer a adequação correta em Minas Gerais. Então, muito rapidamente é isso. Eu estou recebendo a toda hora muitas ligações, muitos questionamentos. Infelizmente, eu não dei conta ainda de responder a todos individualmente, mas quero aqui reforçar um pedido que fiz na semana passada. Cada um dos senhores e senhoras que já tem o direito à aposentadoria, né, sinteticamente, que estão no permanência ou poderiam estar, eu faço um apelo. Não saia correndo, não peça aposentadoria, porque nós ainda estamos trabalhando no texto. E em estando trabalhando no texto, nós temos expectativa de melhorar alguma coisa. E se você sair nessa transição, você pode sair perdendo ou sair com preocupação de algo que pode até nem acontecer. É preciso que tenhamos todos a visão de que há um risco, isso é óbvio. Mas, nesse momento, faço um apelo realmente. Tenho conversado muito com o coronel Giovanni, com o coronel Estevo do Bombeiro, com a coronel Kenny, que é DRH do Bombeiro, com o coronel Osvaldo, que é DRH da PM, uma preocupação de todos, de que possa estar havendo saídas ou preocupação com saída e pessoas perdendo direito a uma promoção, perdendo direito a produtividade, a permanência que estão recebendo. Isso é direito conquistado. Então não vão jogar fora isso, não vão jogar para cima. Para isso eu faço aqui um apelo, para que não saiam com medo da Previdência. Se tiver que sair,
que vão sair depois de aprovada a lei, porque aí nós vamos fazer uma interpretação aprofundada, a polícia vai emitir nota, vai emitir interpretação, aí sim. Mas nesse momento, por favor, não saia no desespero. Acredita no próprio comando, eu diria, no nosso trabalho, que nós, no mínimo, se não dermos conta de garantir os seus direitos, nós também não vamos deixar você ficar aqui para ter prejuízo. Então essa é a minha fala, o meu agradecimento ao apoio de todos, as críticas também, né? Eu aproveito muitas críticas que me fazem, porque aquele que não é capaz de ouvir as críticas também não é capaz de ouvir os elogios. Essa é a minha visão. Então espero estar representando bem, vou passar aqui para o Éder para deixar o seu recado também, e reforçando aqui o trabalho importante das associações, e em especial aqui agora da Aspra, que historicamente fez um debate sobre a Previdência, que historicamente defendeu a proteção social como fundamento da nossa Previdência, que historicamente defendeu o modelo que nós temos. E é exatamente isso que nós estamos defendendo aqui. E, passando para o Éder, mas antecipando talvez, hoje à tarde, às 18 horas, teremos uma reunião lá no Ministério da Economia, com o secretário de Previdência, Rogério Marinho, com o Bianco, enfim, com o governo, para que nós possamos tentar consolidar a pauta e a reivindicação que fizemos hoje numa importante reunião que ocorreu com o ministro General Ramos, ministro da Secretaria de Governo, com o ministro Jorge, e que nos parece o caminho que nós temos nesse momento para não perdermos mais do que aquilo que nós já perdemos, que é o 35 anos, que de certa forma está consolidando. Obrigado, Gonzaga. Boa tarde a todas e todos, e principalmente por utilizar esse seu canal de comunicação. Nós estamos aqui num bate-papo, numa conversa, o assunto é tenso, é denso, mas com muita tranquilidade, já distensionado da reunião da parte da manhã. O que cabe nos informar aos amigos e policiais e bombeiros militares de Minas Gerais, e não só de Minas Gerais, do Brasil como um todo, é que a Aspra, principalmente, já discute essa questão da reforma da Previdência há muitos anos, né? Isso é fato. O Gonzaga mesmo, antes de ser deputado, vale a pena lembrar isso, o Gonzaga, antes de ser deputado, participou junto com o Coronel Zéder, participou junto com hoje o Tenente Coronel Eduardo, que está lá no Corpo de Bombeiros de Minas, e outros representantes da PM, que me fugiu o nome agora, em entidade de classe, quando já há 6, 7 anos, né, Gonzaga, discutimos a proteção social em Minas Gerais. E por nossa sorte, e principalmente por você ter acreditado no trabalho do Gonzaga, o elegeu como deputado federal. E hoje, não fosse aquele seu trabalho, Gonzaga, de discutir Previdência há 6, 7 anos, hoje talvez você estivesse no mesmo acúmulo que existem aqui N outros deputados, que são deputados, mas não têm um acúmulo de discutir reforma da Previdência. Eu me lembro que em Minas Gerais nós chegamos a discutir, que Deus o tenha, com o Coronel Sarribas do Paraná, com outros oficiais de outros estados que foram a Minas Gerais para conhecer o nosso modelo, que o nosso modelo é o que é referência para o Brasil. E nós vimos, acompanhamos o que é legítimo, eu digo isso aos policiais militares de Minas Gerais, policiais e bombeiros, quando o Gonzaga tomou a decisão de defender com intransigência Minas Gerais, ele foi atacado por outros estados. E aí, Gonzaga, essa é uma percepção minha, é uma percepção da Aspra de Minas Gerais, porque a gente discute isso muito com os nossos diretores. Eu não tenho legitimidade para falar em nome da OPM, de comando, de ninguém. Mas percebe-se hoje, com esta reunião, em pleno dia 9, 10 horas da manhã, com o relatório apresentado, que os fundamentos que você sustentava são verdadeiros. Porque se eles não fossem verdadeiros, nós não teríamos a necessidade de uma reunião hoje, 10 horas da manhã, não teria a necessidade de uma reunião 18 horas para ajustar e amoldar o texto. Então, assim, quem te conhece sabe do seu trabalho incansável, da forma com que você é aguerrido na busca dos interesses. E aí, diferentemente do que tem se dito, que disseram por aí, e eu respeito, isso é democrático, isso faz parte do processo, tá? Não vai nenhuma crítica a quem exerceu crítica a você, Gonzaga, não vai, de minha parte não vai. Porque a interpretação dele lá no estado dele, lá no norte, no sul, no leste, no oeste, porque a realidade das polícias militares do Brasil não é a mesma, isso é fato. Minas Gerais foi chamado aí numa reunião ontem, que eu vou preservar a fonte aqui, foi chamado que nós somos uma anomalia no Brasil. Nós não somos anomalia. Não só porque você que nos ouve, que nos acompanha agora, quando o governador Aécio Neves tentou implementar o GPREV em Minas Gerais, nós fomos para a Assembleia Legislativa e você, eu tenho certeza, ajudou a barrar. Os sócios da ASPA, da OPM, das entidades, ajudou a barrar.
Quando tentaram implementar questões que era só para os policiais da ativa, vale alimentação, você barrou. Então nós não perdemos a paridade. Quando tentaram implementar aqui no entorno uma gratificação para quem faz parte do entorno, você não admitiu, e isto não aconteceu em muitos estados. Isso não aconteceu em muitos estados. Minas Gerais é histórico. Minas Gerais vai para a rua, lembra você que está nos ouvindo, acompanhando agora, lembra lá em junho de 2016, o PLP 257, quando oficiais full, fardado, com todo mundo, nós fomos para a rua, e ali nós salvamos o Brasil, no PLP 257. Então, Gonzaga, você está no caminho certo, e eu digo com muita tranquilidade, ainda bem que está no caminho certo, se você tivesse se acovardado, por mais que nós tenhamos uma parceria de longos anos, por mais que a Aspra tenha uma parceria de longos anos contigo, a Aspra seria a primeira a te criticar. Você está no caminho certo, tem o apoio não só da Aspra, ele tem que ter o apoio das entidades minas, porque hoje, nesse processo, nós estamos construindo um texto em que ninguém vai perder, ninguém está perdendo, e nós estamos assegurando aquilo que é conquistas nossas, aquilo que já é um pacto de gerações, né? Então, 18 horas, nós também estaremos lá nessa reunião para ver o que o governo tem a partir daquilo que nós começamos a construir e trabalhar em termos de texto. E eu quero fazer aqui um registro que eu não posso me furtar aí. E com a sua permissão, Gonzaga. Nós estamos aqui com diretores regionais da Aspra do Estado de Minas Gerais. Nós estamos com Silveirinha de Pouso Alegre, nós estamos aqui com o sargento Silveirinha de Pouso Alegre, o subtenente Silva Campos de Poços de Caldas, o sargento Duarte de Araxá, o nosso vice-presidente, o sargento Bahia, o Oliveira, que é de Muriaé, o Branco, que é de Carangola, Caratinga, desculpa, o Branco, que é de Caratinga, o Alessandro, que é de Lavras, o Lopes, que é do 41, na região metropolitana, o Moura, que é do 61, lá em Sabará. Por que eu faço questão de frisar o nome dessas pessoas? Porque são praças como a gente, e que estão procurando gabinete por gabinete, defendendo todos os policiais e bombeiros militares do Brasil, mas a partir de uma construção de um texto nosso em que nós não devemos perder. E hoje, até este momento, o texto construído ontem, passamos um dia todo construindo, ninguém perde. Então o que o Gonzaga disse é uma mais pura verdade, nós vamos dizer isso com você também. Não saia nesse momento, não é hora. Eu digo aqui com tranquilidade, porque tenho dialogado com os nossos comandantes gerais da PM e do Bombeiro, com o Coronel Giovanni e com o Coronel Estevam. Tenho dialogado com os diretores de recursos humanos da PM e do Bombeiro, o Coronel Kênia e o Coronel Oswaldo, o Coronel Eduardo também, o Major Alexandre, e disse para eles uma coisa que eu vou reprisar aqui para vocês. Entre Estado e policial e bombeiro militar, eu sou policial e bombeiro militar. Então eu asseguro a você, policial e bombeiro militar de Minas Gerais, se houver a mínima possibilidade de qualquer perda, eu vou vir a público e dizer para vocês, saiam, peçam contato. Sabe por quê? Porque se o Estado não reconhecer o papel fundamental dos policiais e bombeiros militares, ele que arque com a consequência que vá 4.800 policiais para a reserva, que mais 10 mil saiam, mas não é o momento agora. Sabe por quê? Porque nós estamos acreditando da nossa capacidade. Não é só minha, não é do Gonzaga, não é do Coronel Estevam, não é do Coronel Giovanni, é do conjunto. São os outros deputados militares que aqui estão, são simpatizantes de outros partidos que não são policiais, nem militares, nem bombeiros, que defendem a nossa causa. Não abram mão dos seus direitos nesse momento. Vamos aguardar, porque se houver qualquer possibilidade, nós seremos o primeiro a dizer, sai fora. Mas não é o momento, não é esse o momento. Acredite em todos nós, porque se você sair, amanhã não entra a legislação, ela não caça os direitos seus, nem meu, nem de outro, você vai se arrepender. Então é preferível aguardar, porque ainda que haja que a gente não consiga reverter o processo, primeira votação é na comissão especial, a gente tem chance de levar isso para plenário, sai da Câmara, vai para o Senado Federal. E aí nesse ínterim nós viremos a público e dizer, olha, realmente nós não demos conta de segurar. Mas eu acredito no nosso trabalho, acredito na sua capacidade de mobilização e vou pedir para você que nos ouve, que nos assiste, que nos acompanha nesse momento. O nosso presidente fala muito através das redes sociais. Vamos começar nas redes sociais dele e pedir, olhe para os policiais e bombeiros militares. Porque com todo respeito às Forças Armadas, o projeto que é das Forças Armadas, eles recuperam, fazem N questões que
que não estão levando nenhum prejuízo, mas o prejuízo, o ônus está sendo imposto aos policiais e bombeiros militares do Brasil. O que até agora nós estamos conseguindo segurar na redação desse texto. Não há divergência da ASPRA com milha, não, muito pelo contrário, eles estão fazendo o trabalho deles, isso não me incomoda, porque a ambiência democrática nos permite conviver com a divergência, e é na divergência que a gente constrói, porque se não tivesse sido o Gonzaga, dentre os outros, que eu não vou nominar, né, enfim, que tivesse aberto divergência, pode ser que o texto, como muitos divulgam, não tem nada, olha para vocês, já acompanha as redes sociais, todo dia tem um negócio, não tem nada, e a gente está reunindo, modificando o texto. Não, está perfeito, a gente reunindo, modificando o texto. Está perfeito, a gente reunindo, modificando o texto. Porque o texto precisa de correções, tá? Enfim, eu quero agradecer, Gonzaga, pela oportunidade de estar na sua rede social, que é falar para Minas Gerais, e não tem rede social de ASPRA, de Gonzaga, não. Tem a rede social que os policiais e bombeiros militares de Minas acompanham e do Brasil todo. Obrigado por essa oportunidade, meu querido. Sua participação é que dá valor para a nossa rede. Eu quero responder aqui ao Charles Euler, manifestou aqui o seguinte: quem já tem direito, o melhor é se garantir. Permanência é um atraso de vida. Ô Euler, eu respeito a sua convicção, mas eu devo reconhecer que a permanência, né, o direito à aposentadoria pode ser com prejuízo. Nós temos vários colegas que têm direito à aposentadoria, mas não têm direito à promoção. A receber as férias-prêmios integral depois. A receber as férias-prêmios. Que está pagando, se não está pagando. Nós temos vários companheiros que fecharam o ciclo das férias do quinquênio, do sexto quinquênio, e porque o Estado não está mais pagando, e também porque não há prazo de você receber, a Justiça está reconhecendo que o Estado tem que te pagar. Então, 3 meses de férias-prêmio é um direito daquele que completa 30 anos de serviço, que a administração não paga, mas que a Justiça está reconhecendo. O direito a um quinquênio, o direito a uma promoção, o direito ao abono permanência, são direitos. Inclusive, se me permite, Gonzaga, dentro dessa linha, respondendo ao Cleider, é Cleider, né? Eu. Veja bem, pode não ser o seu caso, nós estamos às vésperas de uma promoção que é 25 de dezembro. Se nós conseguimos protelar isso, ou seja, que isso seja dilatado até 2021, ele, por exemplo, ele pode ser promovido agora, ficar mais um ano sem um posto de graduação imediata, se a gente conseguir. Então, assim, às vezes a pessoa vai ser promovida este ano. Então, assim, tem casos e tem casos, né? Com o texto apresentado quarta-feira, todo mundo já mediu o risco. Mas nós estamos tentando melhorar. E se nós melhorarmos, alguém que saiu pode se arrepender. Nós temos casos. Eu sou testemunho de colega que saiu com medo da reforma da Previdência do governo Fernando Henrique, lá em 95, 96. Depois saiu com medo da reforma do Lula. Depois saiu com medo da reforma da Anastasia. Então, e que as regras não mudaram. Então, sim, é claro que nós estamos fazendo para preservar o direito, e direito é direito, cada um usa da forma que melhor entender. Mas tem benefícios que muitos ainda podem se beneficiar e que a saída corrida, ela pode trazer prejuízo. Nós estamos trabalhando, o texto foi apresentado para o governo hoje, e uma das propostas que nós estamos sustentando é ampliar o tempo de transição, mais 2 anos pelo menos. Se isso ocorrer, muita coisa muda na vida dos militares de Minas Gerais. Portanto, eu obviamente reconheço a sua afirmação, ela tem sentido, mas ela não se aplica a realidade de todos os policiais e bombeiros militares. Então fica aqui o meu agradecimento. Parece que tem a nossa pergunta aqui. Vamos responder aqui, porque a nossa missão aqui hoje é essa. É o Nil Dronde. Em 17% de pedágio do que falta no meu caso com férias, prêmios e INSS. Vou fazer 30 anos em março. Nildronde, se eu compreendi que a sua situação, você vai fazer 30 anos em março. Agora é de efetivo ou de tempo de serviço? Ele falou 30 anos, ou seja, 30 anos, com o INSS, pelo que está aqui, a gente entende que ele está juntando tempo, e com esse tempo, ele poderia aposentar em março. Ele pediu para dizer André. André? É. Ô André, você tá bom, filho? De onde que você é? Ô André, pelo que você escreveu aqui,
você faz 30 anos de serviço em março. Então, o seu direito à aposentadoria, mesmo que com contagem de tempo, com a regra da 109, da Lei Complementar 109, só chega em março. Pela regra de hoje, você teria que cumprir sim o 17%, pelo texto que está colocado. Porque é até 31 de dezembro de 2019, senão... Então, eu estou tendo cuidado de interpretar o texto que foi colocado, mas ele vai ser mudado, ainda que não da forma que a gente queira, ele vai ser mudado. Então, como regra geral, pelo que você me colocou, infelizmente, você é um daqueles que está tendo que cumprir o pedágio de 17% de 3 meses que vai faltar para você, tá certo? Essa que é a minha interpretação. E tem a Érica também, que fala 25 anos para polícias femininas. Ô, Érica, esse ponto é um dos que nós estamos brigando aqui. E na reunião de hoje, inclusive, às 18 horas, né, Gonçalo? Na reunião de hoje foi colocado com o governo, vão ter reunião às 18 horas, vamos falar disso de novo. Tem vindo aqui vários policiais femininos de vários estados, ontem teve uma comitiva grande aqui de Mato Grosso, que está colocando isso com muita preocupação. Nós colocamos para o governo. Nós entendemos, e a defesa nossa é que, de um lado, a transição respeite a diferença, mas que a regra geral futura também respeite a diferença. Nós continuamos com a compreensão de que a situação da mulher é diferente e que, portanto, a ela tem que ser dado o direito de sair e não é obrigatório. Nós estamos encontrando, é preciso que fale isso, muita resistência nas Forças Armadas, tá? Então, as polícias militares não têm resistido isso não. As Forças Armadas é que têm resistido com a premissa de que nas Forças Armadas não existe isso, que as mulheres não saem. Mas você está correta e nós estamos tentando alterar isso. Por enquanto, não há, eu não posso adiantar para você nenhuma solução, porque o que está escrito não reconhece a diferença de gênero e também não está dando uma regra de transição diferenciada. Mas é um ponto do debate nesse momento. E quero aqui também lembrar que a reunião que seria hoje da comissão não vai ter mais. Não vai ter mais porque na semana passada nós não deixamos prosseguir o processo de votação e o tempo necessário, regimentalmente necessário, para votar o debate são de 2 sessões do plenário da Câmara. E não teve essas 2 sessões, teve só uma. Ontem, sessão do Congresso, hoje, sessão do Congresso. Então, portanto, ainda não teve 2 sessões. Então, na melhor das hipóteses, só na terça-feira que vai ser, de fato, discutido o texto do projeto. Gonzaga, deixa eu só... André, né? André de Nildondre, né, André? André. Ele é de Trabira do 26, satisfação para você, a diretora... o Carlos André de Trabira. Ô, André, um abraço para você, filho. Agora eu te identifiquei aqui. E a nossa diretora regional, a Nilma aí também. O Esperafico, o Esperafico pergunta, essa lei dos 35 anos pode ser só para os novos? Gonzaga, então assim, essa é uma da proposta do texto, de mudança, mas enfim. Ô Jason, volta com isso aqui para mim, enquanto você responde isso aqui. Veja bem, infelizmente, o que está sendo consolidado é os 35 para... 35, de fato, é para quem entrar. Então, isso é pacífico. Mas quem já está, não terá mais só os 30. Ele vai ter que cumprir um pedágio, que é 17%. É 17% sobre o tempo que falta. Então, quanto mais próximo dos 30 que você tem hoje, menor será o seu tempo. E, obviamente, quanto mais tempo você tiver, mais próximo dos 35 você vai estar. O certo é que 35 mesmo é só para quem entrar a partir de hoje. Tá? Esta é uma realidade. Os demais têm esse chamado pedágio, que coloca 17% para cada ano que ainda falta para atingir os 35. Eu não tenho mais essa pergunta. Gonzaga, acho que precisamos esclarecer aqui, e a todos que nos acompanham nesse momento, porque nós voltamos da reunião, não tive nem tempo disso, peço desculpa, isso foi uma falha nossa, que nós havíamos comunicado, como na semana passada, de que a Aspra faria transmissão ao vivo dos debates lá na comissão especial para debater o PEC 1645. E por que não estamos transmitindo? É o que o Gonzaga acabou de dizer, ou seja, não vai haver a reunião hoje, porque não tivemos as 2 sessões para poder deliberar. Então, vou estar comunicando, peço desculpa a você que está nos ouvindo agora, já pode dizer para os grupos aí, que de fato não haverá transmissão ao vivo agora dos debates
na comissão especial do 1645 que ela não vai ocorrer. Mas os canais da Aspra, que você tem acompanhado, os canais do Gonzaga, semana que vem nós estaremos transmitindo ao vivo. E deixar claro para todo mundo, semana que vem nós estaremos novamente aqui em Brasília, porque assim, o que eu tenho dito e respeito todo mundo, as questões salariais nossas em Minas vão estar resolvidas. Pode demorar 15 dias, 10 dias, nós estamos nesse embate, ele tem sido dolorido, ele tem sido desgastante para todos nós, mas isso vai passar. E aquilo que nós perdemos de conquistas agora, do nosso pacto de gerações, vai ficar para a vida inteira. Então não tenha dúvida, você que está nos acompanhando agora, semana passada eu estive aqui, esta semana nós estamos aqui com os diretores que eu já falei, semana que vem estaremos aqui de novo, e só sairemos daqui de Brasília quando essa questão estiver definida, para o bem ou para o mal. Mas luta, capacidade de diálogo, de enfrentamento não nos faltará. Então assim, fica aí o nosso compromisso, né, Gonzaga? E assim, infelizmente que a gente ganha mais tempo para poder negociar, isso é uma verdade. Eu acho que todos nós desejamos que essa comissão flua, que as coisas sejam pacíficas, vá a plenário e vote, a gente fica livre disso. Mas enquanto existir um ponto de divergência, é fundamental que a gente tenha esse tempo para poder negociar. E o negociar é garantir que os nossos direitos sejam preservados. Ana Paula Ferreira pergunta aqui dos 17% para as policiais femininas. Ana Paula, esse é um ponto, se você olhar o texto como está colocado, ele não reconhece a diferença e está colocando 17% para todo mundo. Então, esse é o texto apresentado na quarta-feira passada. O processo de negociação, nós estamos tentando garantir o reconhecimento da diferença de gênero e mudar essa regra. Então, o que eu posso dizer é que há, por parte nossa, e inclusive das mulheres que estão vindo aqui, igual eu falei há pouco, ontem veio uma representação grande da Polícia Militar do Mato Grosso, mas também de Minas Gerais, né? Nós temos na DRH do Corpo de Bombeiros a Coronel Kênia, a Coronel Rosângela lá na Associação dos Oficiais. Tem várias mulheres aqui fazendo a defesa do intransigente. No que depender de mim, nós vamos reconhecer a diferença de gênero e diferenciar os 5 anos para cada, entre homem e mulher. Mas nesse momento, falando do texto da forma que está, o 17% em relação, não leva em conta essa diferença de gênero que nós temos em Minas Gerais. E tem o Matheus de Belo Horizonte, os 35 anos poderiam ser para quem ingressar a partir da vigência da lei? Olha, Matheus, é o que eu disse há pouco. Os 35 anos fechado é para quem vai entrar. Os demais vão cumprir um pedágio. Então, quem já está hoje não vai atingir 35, mas vai ser mais de 30. E aí vai depender do tempo que falta. Para cada ano que falta, acrescenta 17%. E mais uma vez, eu estou aqui explicando o texto, não estou fazendo defesa não. Porque a minha defesa é 30 anos de efetivo serviço e pronto. Eu não estou defendendo 35. Eu estou apenas dando uma explicação em cima do que está colocado hoje no texto que foi apresentado quarta-feira passada. Eu pedi permissão aqui, então, com os nossos diretores que estão voltando lá dos plenários, estavam conversando com os deputados, para que eles possam compor conosco aqui, Gonzaga, e para que vocês possam identificá-los. E assim, eu percebi aqui agora alguns questionamentos, muitos questionamentos, de policiais militares de Minas Gerais ou do Brasil femininas. Quero dizer para você, policial feminino, semana que vem nós estaremos trazendo aqui 2 diretoras. Tá? Uma é a Sargento Eliene, que é lá do 28º, do 30º, em Januária, tá? E a outra é a Sargento Mônica, que é lá do HPM, vai estar compondo a equipe da semana que vem aqui. Então estou chegando aqui atrás, os diretores que estão aqui há uma semana, que deixaram as suas famílias, os seus filhos, os seus afazeres, que o comando os liberou para fazer esse trabalho. Porque nós estamos visitando deputado por deputado da comissão, visitando cada um por um, levando os interesses e a defesa da nossa categoria. Então nós estamos aqui, você viu como é que enfeitou agora o nosso ambiente aqui? Ó? Como é que ficou bonito aqui? Ó? Ficou muito bacana, Gonzaga. O Bahia é o mais feio deles, mas tem gente bonita aqui, né? Obrigado. Vamos começar pelo Duarte. Tá vendo o Duarte lá? Ó? Só um minutinho. Duarte tá aparecendo? Duarte, Sargento Duarte lá de Araxá. O Silva Campos, de Poços de Caldas. Dá um tchauzinho aí para o pessoal saber. Alô, galera. O Moura, que é da nossa diretoria em Belo Horizonte. Que é do 61. Mas veio do 61 agora há pouco, lá de Sabará. O Sandrin,
segundo ele, o mais bonito lá de Lavras, do sul de Minas. Tá? O Sargento Alessandro, também diretor da ASPA lá em Lavras. O Oliveira, lá do 47, Muriaé, tá? Nosso diretor regional da ASPA lá. O Sargento Bahia, que já está bastante conhecido, graças a Deus, foi presidente, tem 20 anos, nós estamos na luta junto aí, hoje está na vice-presidência. O Silveirinha, Silveirinha é o cara lá de Pouso Alegre, tá? Nosso diretor regional da ASP lá também. Lindo. O Oliveira, branco, aqui está uma disputa de quem é mais bonito. Não sou bonito, eu sou lindo. Que não é de Carangola, né? É de Caratinga. Né? Só chama de Carangola. Mas também se fala que é de Itaparuba, ele não se incomoda. Nem o pingo. Porque eu conheci ele em Itaparuba, ele nasceu lá em Itaparuba. Nem de Pocrane também, que é a minha terra de coração. Né? Então, quem não sabe, Itaparuba, Pocrane, fica lá no Divisa do Espírito Santo, perto de Ipanema, é onde eles fazem o festival do queijo. O maior queijo mesmo? É o maior queijo do mundo. O maior queijo do mundo. E o maior leite também, doce de leite também. O maior doce de leite, de acordo com o Guinness. Guinness Book, está lá em Ipanema. Então, ele tem aqui muita história para contar. E por fim aqui o nosso Lopes, que é lá do 41, que está aqui também nessa missão. E o que nós estamos fazendo aqui? O que esse povo está fazendo aqui? Eles estão abordando os deputados da comissão. Né? Nós aqui no mandato, nós recebemos todo dia alguém vem aqui e aborda a gente por algum assunto. Faz um pedido, faz uma exigência, faz uma demonstração, explica a realidade e é assim que nós vamos convencendo. Então o que eles estão fazendo aqui é abordando os deputados da comissão para convencê-los de que a nossa defesa ela é justa, ela é honesta, ela é necessária, ela preserva os direitos dos militares e consolida a nossa Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Minas Gerais como uma instituição séria, como uma instituição que trabalha, como uma instituição que responde e que composta de homens e mulheres que todo dia saem de casa para proteger a população, proteger a vida, com o compromisso de dedicar a própria vida. Né? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Da minha parte, meu agradecimento, tá? A ASPA, a todos vocês, por esse trabalho que é importante aqui. Só tem mais uma pergunta aqui do Wellington. Ele fala, depois da reforma, vamos poder contar o tempo fictício para contagem? Férias, prêmio em dobro e arredondamento? Gonzaga, antes de você responder, assim, eu tenho que assumir porque eu sou analfabeto digital e havia pelo menos uma meia dúzia de perguntas aqui e eu cliquei aqui e saiu. Eu me recordo de uma aqui, o tempo em dobro que vai contar, se continua contando o tempo em dobro. Por favor, você que postou e eu não respondi aqui, que você viu que eu estou com o telefone na mão também, porque eu sou analfabeto digital, eu cliquei aqui e depois quando eu retomei as perguntas já saíram fora. Então vamos ficar mais alguns minutos aqui, que a nossa função é esclarecer para a turma toda, tá? Me perdoe, o erro foi meu aqui, eu fui manusear o equipamento aqui e pisei na bola com todo mundo. Pode me xingar aí à vontade. Veja bem, o texto que está colocado hoje, nós compreendemos que pode, mas ao mesmo tempo temos uma preocupação e por isso estão trabalhando junto ao governo para deixar claro o direito de todo mundo. Por exemplo, você tem férias prêmio, mas não contou ainda, porque você estava trabalhando com a ideia de recebê-lo em espécie na aposentadoria. E agora você está na dúvida se você conta para a sua aposentadoria, para sair mais rápido, ou se você permanece com ela. Tudo que você tem de direito, ainda que não esteja ainda formalizada a forma com que você vai utilizar, porque você pode optar, não, eu quero usar minhas férias prêmio para aposentar mais cedo e assume o risco de não receber em espécie. Ou então você fala, não, é com isso aqui que eu vou comprar meu violão para poder aposentar e ser feliz tocar violão. E agora você está em dúvida, o que você faz? Então, não se apresse. O que está colocado no texto, e nós estamos buscando deixar isso muito mais claro, é que a qualquer momento você poderá fazer a opção de utilizar esse tempo. Né? E vamos dizer que não é tempo fictício não, tá? Tempo fictício já foi abolido, então não é tempo fictício, é uma forma de contar de tempo. Ele é real e você tem mais de uma opção de utilizar, tá certo? Então, não sei se consegui me fazer entender, mas é isso. Mas olha aqui, a Ana Paula Ferreira pergunta aqui. Posso sair com 25 anos em 28 de abril de 2020? Vai dar tempo? Ana Paula, obrigado pela participação. Vamos aqui, Gonzaga, vamos no debate. Vamos aqui para isso. Pela minha compreensão, se você, contando todos os seus tempos, tudo, você só completa 25 anos no dia
que aliás é 25 de efetivo de serviço, não tem mistério. 28 de abril de 28 de abril, pelo texto atual, você não sairia sem passar pelo pedágio. Pelo texto atual. Eu quero insistir aqui, nós estamos falando de um texto que foi apresentado quarta-feira e a outra coisa é que nós estamos tentando mudar. Nós estamos tentando alterar todas essas regras de transição, pelo menos prorrogar para os 2 anos. A reivindicação concreta que nós apresentamos hoje para o governo, que foi falado por todos nós, e eu aqui quero fazer justiça com o Comando PM do Bombeiro, que trouxe isso como questão central da reivindicação, é levar essa transição para pelo menos 31 de dezembro de 2021, porque entendemos que seria um prazo necessário e suficiente para que a gente possa, inclusive, ajustar a legislação interna naquilo que for possível. Gonzaga, ô Leandro, obrigado, que você era uma das perguntas, e como eu fui analfabeto aqui, obrigado por você ter continuado conosco. Eu tenho que anotar, tá? Tá. O Leandro pergunta o seguinte: se não houver novos pedidos de vista do projeto de lei, em quanto tempo ela pode ser promulgada? É questão regimental que acho que vale a pena você refrisar isso aí novamente. O regimento ele tem etapas. E quando você entra na etapa de pedido de vista, já não tem mais espaço para prorrogar, você entra no processo de votação. Então, na próxima sessão, né, hoje não tem sessão da comissão, porque não cumpriu o prazo regimental de 2 sessões do plenário da Câmara. Então, ele pode acontecer terça-feira ou quarta-feira. Esse projeto tem o caráter, regimentalmente falando, de ser terminativo na comissão, ou seja, ele pode encerrar na comissão. Mas o regimento da Câmara também tem um instrumento que é o conjunto dos deputados, 51 deputados, que não concordarem com o resultado desse projeto na comissão, ele pode requerer que ele vá ao plenário. Se isso ocorrer, o plenário é obrigado a analisar. O plenário pode aprovar o requerimento ou rejeitar. Então, se o plenário aprovar o requerimento, aí entra na agenda da Câmara. E aí ninguém de nós tem condições de falar que dia que vai acontecer. Se ele não for aprovado, se tiver o requerimento e o requerimento não for aprovado, ele vai direto para o Senado. Então, no campo das hipóteses, nós temos uma meia dúzia pela frente. Se nós tivermos texto que nos permita apoiar, tá certo? Se a gente avaliar aqui que nós reduzimos os danos e que, para garantir integridade e paridade de lei federal, vale a pena a gente acompanhar a maioria, nós vamos acompanhar. Se não, eu sou um daqueles que já assinei o requerimento para ir para o plenário. Eu posso retirar a assinatura, mas se não resolver o nosso problema, eu não vou retirar e nós vamos para o plenário. Porque para as Forças Armadas está tudo resolvido. Tem 3 anos que as Forças Armadas fizeram... tá me avisando aqui... Aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho que ir embora para o plenário, porque já deu quórum, tem votação nominal e eu tenho que exercer a minha responsabilidade de votar lá no plenário. Então, se tudo der certo, pode terminar na comissão especial. Se não der certo, nós vamos levar para o plenário, porque para perder, nós podemos até perder, mas perde atirando. Nós não vamos perder negociando e rendendo em nome da dignidade dos direitos dos policiais bombeiros militares de Minas Gerais. Ô Gonzaga, eu posso fazer uma sugestão aqui? Porque nós vamos ter uma reunião com o governo às 18 horas, provavelmente se continuar a sessão. Vamos fazer um ao vivo amanhã, 8 horas da manhã. Ou hoje à noite. Podemos fazer hoje à noite, 8 horas da noite. 8 horas da noite, então, a gente volta com as informações da reunião, com a equipe de governo, aquilo que tiver acontecido aqui. Muito obrigado a todas e todas e obrigado pela audiência. E depois, 20 horas, estaremos aqui com mais e melhores informações.